Existe o alerta silencioso que não faz barulho ao chegar, ele se revela pela ausência. Se você e eu quisermos entender esse mistério, precisamos olhar para os estacionamentos de Dubai. Fileiras de Ferraris e Lamborghinis acumulam poeira com chaves na ignição e donos que sumiram do mapa. São de 2 a 3 mil carros de luxo abandonados anualmente. Além disso, 42 navios ficaram à deriva em 2024, o que representa 13% da frota fantasma do planeta. Para piorar, o mercado imobiliário viu o interesse despencar quase pela metade, rumo a 2026. Por trás dos letreiros brilhantes de LED, o sistema está sob extrema pressão, algo que os comerciais de turismo jamais vão te mostrar. O Estreito de Hormuz nunca foi planejado para ser uma prisão, mas é exatamente isso que ele se tornou para os navios privados mais caros do planeta. Superiates desenhados para o sol do Mediterrâneo agora estão encurralados em um corredor militarizado, rotas bloqueadas, bilionários impedidos de navegar. A viagem anual dos super ricos para Mônaco e Saint-Tropez foi cancelada por pura hostilidade geográfica. O impacto financeiro é absurdo. Os seguros contra riscos de guerra da Lloyd's de Londres dispararam de 0,05% do valor da embarcação para até 2%. Em um iate de 200 milhões de dólares, isso significa um custo extra de 4 milhões de dólares ao ano para não ir a lugar nenhum. Tudo isso apenas para manter motores a diesel ligados e os navios parados. Some o ar-condicionado ligado sem parar contra o calor de 110 graus, sistemas de filtragem lutando contra a água salgada do Golfo e salários de tripulações inteiras que não saem do lugar. O prejuízo acumula diariamente. Enquanto isso, o lodo destrói os cascos, os interiores luxuosos se deterioram e o valor de revenda despenca rapidamente. O porto de Dubai, projetado com mais de 1.100 vadas para receber os maiores iates do mundo, agora transmite apenas uma mensagem de abandono. O adiamento do show de barcos de Dubai, que antes sediava acordos bilionários, prova que a confiança desse mercado ruiu por completo. Imagine o impacto de ver o aeroporto mais movimentado do mundo ficar em silêncio. Mais de 49 mil voos cancelados, não só apenas um transtorno logístico, mas o corte da principal artéria de sobrevivência de Dubai. Análises revelam que cada minuto de paralisação custa cerca de $1 milhão. Em um único dia, o prejuízo se aproxima de 144 milhões de dólares, um rombo gigantesco em qualquer balanço corporativo. Mas o sinal mais preocupante está nos nomes das empresas. Gigantes como British Airways, Lufthansa e KLM, conhecidas pela gestão de risco extremamente cautelosa, decidiram suspender suas rotas até junho de 2026. Quando companhias aéreas centenárias decidem que o espaço aéreo de Dubai é perigoso demais, o aviso para os investidores globais é claro. A estrutura econômica da cidade depende totalmente da conectividade. Cerca de 15% do tráfego aéreo mundial que cruzava o Golfo agora está sendo desviado silenciosamente para Singapura ou contornando a região por completo. O megaprojeto Dubai World Central, uma promessa de 35 bilhões de dólares, corre o risco de virar um monumento à ambição interrompida. Enquanto isso, o fechamento de 18 meses do Burj Al Arab diz muito sem precisar de palavras. Quando um hotel que cobra 25 mil dólares por noite desliga as luzes por 1 ano e meio, a desculpa oficial de reforma parece piada. O mesmo vale para a Dubai, a maior roda gigante do mundo, paralisada por manutenção técnica, além da Legoland e do Real Madrid World. Se olharmos de perto o que acontece sob as lonas de construção que cobrem os arranha-céus após os incidentes no início de 2026, a verdade começa a aparecer. Seriam reformas legítimas ou consertos emergenciais que não podem ser fotografados? As taxas de ocupação em áreas nobres despencaram de 80% para míseros 15%. Com números tão baixos, alegar uma reforma é a saída perfeita para congelar as operações sem espalhar pânico no mercado financeiro. Anunciar o fechamento de portas causaria uma fuga em massa de capital. Falar em reformas compra tempo precioso. Mas o tempo não recupera a única coisa que está indo embora, o desejo das pessoas de irem até lá. Se você e eu analisarmos os fatos, veremos que a fantasia ruiu. Quando os símbolos que alimentam essa mitologia se apagam, o público começa a pensar 2 vezes. O desejo de viajar vira uma recomendação para esperar. E no mercado de alto padrão, essa espera quase sempre vira um desvio permanente. No primeiro trimestre de 2026, cerca de 100 mil profissionais qualificados abandonaram a cidade. Gigantes financeiros como Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley não estão fechando escritórios com alarde, mas sim transferindo discretamente seus principais executivos para Singapura e Riad. A isenção de impostos sempre foi a isca perfeita de Dubai para atrair mentes brilhantes do mundo inteiro. Mas quando a segurança desaparece, a conta matemática muda radicalmente. Nenhum benefício fiscal compensa o medo constante de um espaço aéreo instável. O abismo social que se escancara diante dos nossos olhos é brutal. Empresas de jatos privados como NetJets e VistaJet estão sobrecarregadas com voos só de ida. Enquanto a elite financeira converte suas fortunas em criptoativos e foge em poucas horas, milhões de trabalhadores imigrantes do sul da Ásia continuam
continuam presos ao terrível sistema de patrocínio kafala, sem passaportes, sem dinheiro e sem qualquer recurso para escapar da armadilha. Os patrões bilionários já estão em Nova York, enquanto os operários ficam largados na cidade que ergueram com o próprio suor. A Palm Jumeirah e o centro de Dubai registram agora vendas urgentes, com descontos brutais de 10 a 26%. É um ciclo destrutivo, onde um proprietário desesperado desvaloriza o bairro inteiro. O capital estrangeiro da Rússia, Índia e Europa bate em retirada. Para piorar, de 71 mil a 90 mil novos apartamentos serão entregues em 2026, frutos do boom imobiliário recente, chegando ao mercado no exato momento em que a procura despencou 45%. No início de março de 2026, os valores das transações despencaram 51% apenas da primeira metade do mês. O mercado de imóveis na planta, que representa até 65% do total de transações, virou um pesadelo financeiro. Sem confiança na entrega das obras, o rendimento prometido virou ficção. Prédios inteiros com janelas apagadas são a marca visual do que os analistas chamam de mercado fantasma. Cada apartamento vazio não é apenas um prejuízo estático, é um acelerador de perdas. No clima impiedoso do deserto, o imóvel de luxo abandonado e sem ar-condicionado constante se deteriora em meses. O mofo, a poeira e o calor escaldante destroem o acabamento caríssimo rapidamente. O porto de Jebel Ali é o verdadeiro coração logístico dos Emirados Árabes, processando mais de 80% das mercadorias importadas. Quando as tensões explodiram em março de 2026, todo o abastecimento falhou. Em uma cidade que depende da importação de 85% a 90% de sua comida, qualquer bloqueio em Hormuz gera uma crise de sobrevivência. A reação oficial do governo, que realizou mais de 7 mil inspeções comerciais em apenas um mês para frear a inflação, mostra o tamanho do desespero nos bastidores. Restaurantes prestigiados como Nobu e o Zuma dependem de frete aéreo ultraveloz para trazer iguarias como caviar russo, trufas francesas e carne wagyu japonesa. Com 49 mil voos cancelados, essa engrenagem de luxo quebrou. Supermercados nobres como Waitrose e Spinneys começam a exibir prateleiras vazias. O congelamento de preços imposto pelo governo evita o pânico da inflação imediata, mas esmaga o lucro dos lojistas que já operam com metade da capacidade. O surgimento de um mercado paralelo de alimentos e itens de luxo é uma realidade iminente. Mas o maior perigo para Dubai não vem da guerra, vem de Riad. Há 5 anos, a Arábia Saudita era insignificante nesse mercado de alto padrão. Hoje, ela dita as regras. A Marina de Sindala, lançada em outubro de 2024 pelo projeto de 500 bilhões de dólares da NEOM, já está pronta para receber iates de altíssimo luxo. O projeto do Mar Vermelho cobre 28 mil quilômetros quadrados, engloba 92 ilhas e planeja inaugurar 50 resorts até 2030, com 30 bilhões de dólares garantidos em investimentos. E não são meras promessas visuais, as fundações de concreto já estão sendo erguidas sob as dunas. O golpe de misericórdia foi a nova lei de sedes regionais. Os sauditas avisaram gigantes como Google, Microsoft e Boeing que para fechar contratos com o governo, elas precisam ter um endereço em Riad. De repente, o distrito financeiro de Dubai se depara com um êxodo brutal que não pôde conter. Como jornalista investigativo, eu e você sabemos que o jogo de poder no deserto mudou de mãos de forma definitiva. Você e eu fomos ensinados a ver Dubai como o ápice do sucesso, mas a realidade por trás dos holofotes é diferente. Enquanto a cidade aposta na densidade e no espetáculo, a Arábia Saudita surge oferecendo isolamento, ilhas privadas, luxo ecológico e espaço. Bilionários que antes viam os Emirados com fascínio, agora buscam algo mais raro, que recordes de altura, privacidade real. O pacote de estímulo do governo de 1 bilhão de dirhams, cerca de 272 milhões de dólares, surge como gesto simbólico diante de uma crise imensurável. Isenções de taxas e vistos dourados são cartadas desesperadas para conter uma fuga inevitável, mas o problema é estrutural. Descontos em marcas de luxo apenas destroem seu apelo. Facilitar o acesso ao icônico Burj Al Arab não significa torná-lo mais desejável. Para a elite de investidores que prioriza a segurança física e financeira acima de qualquer economia, a isenção de taxas de serviço não compensa o custo absurdo dos prêmios de seguro contra riscos de guerra, que sobem milhares de dólares por dia. Se agências de classificação de risco, como a Standard & Poor's ou a Moody's, começarem a rebaixar as entidades ligadas aos Emirados Árabes Unidos, o custo dos empréstimos vai disparar. O manual usado em 2009, quando Abu Dhabi injetou 10 bilhões de dólares para salvar Dubai, já não funciona hoje. Com toda a região sob forte pressão, ninguém sabe ao certo quem poderá socorrer quem. Cidades são teimosas e raramente desaparecem. O horizonte de Dubai e seus iates continuarão lá. O vidro, o aço e a ambição desmedida continuarão de pé. No entanto, existe uma diferença profunda entre uma cidade que apenas existe fisicamente e uma cidade que realmente pulsa e vive.
E é exatamente essa distinção que estamos testemunhando ser colocada à prova agora mesmo. Pense bem sobre o que Dubai realmente representa em sua essência. Ela não é uma civilização que cresceu de forma orgânica ao longo de séculos, acumulando camadas de cultura, memória e identidade como Roma, Istambul ou Mumbai. Dubai foi milimetricamente projetada. Foi uma construção deliberada, não apenas de blocos de concreto e vidro, mas de pura percepção global. Todo o projeto partia da premissa ousada de que se fizessem algo monumental, o mundo se reorganizaria ao redor. E durante um período impressionante, essa aposta ousada funcionou em uma escala que desafiou a nossa imaginação. Mas sistemas criados em laboratório trazem uma vulnerabilidade que os organismos vivos e orgânicos desconhecem. Quando uma metrópole cresce de baixo para cima, moldada por séculos de necessidades humanas reais, ela cria defesas naturais, adaptações e raízes profundas que a tornam resistente a crises. Já uma cidade erguida às pressas sobre uma narrativa única, feita de luxo artificial, segurança extrema e conexões rápidas, tem sua maior força e sua maior fraqueza no mesmo ponto. Quando essa narrativa é interrompida por tensões geopolíticas, não há uma base sólida para amortecer a queda. O que sobra quando o marketing falha? A infraestrutura cara, com certeza. Contudo, pontes e prédios sem a atividade humana e econômica para a qual foram desenhados viram apenas um cenário terrivelmente caro. A verdadeira questão não é se os ativos físicos de Dubai vão resistir ao tempo. O ponto central da nossa investigação é saber se a arquitetura invisível, a confiança cega à velocidade e a força gravitacional que atraíam capitais e cérebros do mundo inteiro pode ser reerguida após sofrer um golpe tão severo. A confiança, como sabemos bem, não é um recurso renovável que se recupera com decretos. Ela se constrói a passos lentos e evapora num piscar de olhos. Foram décadas de investimentos pesados para erguer esse império de segurança e riqueza sem atritos, convencendo profissionais estrangeiros a mudarem suas famílias para lá. Investidores comprometeram fortunas pensando em horizontes de décadas. Companhias aéreas desenharam suas rotas globais, tendo aquele deserto como ponto central de conexão. Cada uma dessas decisões ousadas funcionava como um voto de confiança, depósitos valiosos em uma conta reputacional que levou gerações para ser preenchida. Mas os incidentes graves de 2025 e 2026 não apenas esvaziaram essa conta, eles forçaram cada investidor a recalcular friamente os riscos de manter seus patrimônios ali. E quando essa reavaliação começa, o efeito dominó é imparável. Pense nos mais de 100 mil profissionais qualificados que decidiram ir embora. Eles não desaparecem no ar, eles apenas reconstroem suas redes longe daqui. Vamos analisar isso mais de perto. A força mais devastadora na economia de uma metrópole não é uma destruição apocalíptica, mas o desvio lento e silencioso da atenção humana para outros rumos. Cidades concorrentes como Singapura não precisam travar uma guerra aberta para derrotar Dubai. Basta que se mostrem mais seguras e previsíveis ano após ano. Com o tempo, a escolha padrão para um jovem analista de investimentos ou para a sede de uma multinacional deixa de ser o deserto brilhante e passa a ser um porto seguro e discreto. Essa mudança não ocorre de forma barulhenta. Ela se acumula nos bastidores. Enquanto isso, os milhões de operários imigrantes que ergueram cada arranha-céu nos deixam com uma pergunta incômoda sobre o que Dubai era por baixo da casca. Uma metrópole incapaz de proteger as vidas mais vulneráveis dentro de suas próprias fronteiras durante uma grande crise expõe sua fragilidade moral. O sistema kafala de apadrinhamento trabalhista, há muito criticado, revelou-se não apenas cruel, mas estruturalmente insustentável. Quando os patrões conseguem converter sua riqueza em dados digitais e fugir do país em poucas horas, enquanto operários explorados sequer têm o direito de reaver seus passaportes retidos, o suposto pacto social se desintegra. Fica claro que nunca houve um contrato real, mas sim um acordo temporário de pura conveniência. E arranjos de conveniência não inspiram a lealdade necessária para reconstruir ruínas. Agora resta saber o que acontecerá com os impressionantes palácios de concreto abandonados. No mercado imobiliário de altíssimo padrão, propriedades vazias não esperam com paciência até que as coisas melhorem. Elas simplesmente apodrecem. Esse declínio não ocorre apenas no papel, com a desvalorização galopante e leilões judiciais, arrastando bairros inteiros para baixo, mas acontece de forma física e implacável. Em um deserto onde o calor extremo de 110 graus é rotina diária, um arranha-céu abandonado não é um patrimônio adormecido, é uma estrutura em rápida decomposição. Sem refrigeração, o mofo destrói os acabamentos de mármore e ouro, enquanto a poeira fina do deserto invade cada vedação. O abismo que separa uma mansão impecável de uma ruína irreconhecível fecha-se em semanas sob o sol implacável daquela região.
Naquela costa hostil, o tempo não é neutro. Ele é profundamente corrosivo. O que pode restar de fato muito além de colunas de concreto e fachadas espelhadas é uma lição histórica dura e dolorosa, uma advertência silenciosa que planejadores urbanos e grandes fundos de investimento levarão consigo para as próximas décadas de ambição imobiliária. A grande verdade é que o espetáculo em si não é inútil. Dubai provou que o marketing agressivo atrai os olhos do planeta inteiro para o meio do nada. No entanto, a verdadeira lição revela os limites estreitos de se usar esse brilho artificial como fundação única. O ouro pode comprar manchetes turistas e capital volátil, mas jamais conseguirá comprar os pilares essenciais que sustentam uma sociedade. Refiro-me a raízes institucionais profundas, um pacto social que garanta proteção a todos, do operário ao investidor, uma economia forte o bastante para resistir a golpes severos em um ambiente político no qual os moradores se fixem por um compromisso de vida e não por mera estratégia tributária que abandonam no primeiro sinal de instabilidade. Em seus dias de glória, Dubai foi uma obra-prima inegável da determinação humana, mostrando que o capital focado e o planejamento visionário realizam em apenas uma geração. Isso é inegável e histórico. No entanto, a realidade atual mostra que esse modelo ousado alcançou o limite extremo do que consegue sustentar sem bases verdadeiramente sólidas. As torres ainda brilharão no horizonte fotogênico para as lentes das câmeras. Talvez, com o passar dos anos, uma nova versão dessa energia magnética retorne ao Golfo Pérsico, desta vez recalibrada mais pé no chão e erguida sobre pilares mais resistentes do que a pura encenação de uma invencibilidade inabalável. Mas aquela Dubai, que jurava ter superado as leis básicas da história urbana, aquela que acreditava em crescimento infinito, em confiança automática e que o luxo extremo ocultaria a instabilidade política, essa versão já deixou de existir. O que nos resta agora, como observadores atentos desse colapso silencioso, é o trabalho muito mais complexo e duro de decifrar o que realmente surge quando o espelhismo do deserto finalmente se desfaz diante dos nossos olhos.